Fala, juventude! Olha, será que a gente já parou para pensar se realmente existe vida após a morte? Será que depois da morte, se realmente existe vida após a morte, o que será que acontece conosco após a morte? O que a gente vai ver lá do outro lado da vida? É isso e muito mais que eu vou estar tratando nesse vídeo aqui hoje para vocês. Vem comigo. Então, eu vou estar fazendo nesse canal aqui uma temporada de vídeos sobre o que há na vida após a morte. Então eu vou estar falando sobre juízo final, juízo particular, céu, inferno, purgatório. Então, tá recheado de conteúdo essa temporada, então já fica ligado, tá certo? Para não perder nenhum vídeo. E agora falando já do assunto, né? É importante a gente pensar, interessante a gente pensar, né? Será que realmente existe vida após a morte? Eu digo que sim, existe sim vida após a morte. E eu posso provar isso para você. Olha, sabe por que existe vida após a morte? Porque Jesus revelou isso para nós. Jesus veio aqui na Terra, Jesus que é Deus, veio aqui na Terra, revelou para nós que existe vida após a morte, né? E e o Evangelho é autêntico. Como diz também Renan, que ele era um racionalista, hein? Não era cristão. Um racionalista que diz: em suma, admito como autêntico os 4 evangelhos canônicos. Então, se um racionalista que nem é cristão diz isso dos evangelhos, então, depois de muito estudo, né? Então, a gente pode dizer que os evangelhos são realmente autênticos. E se os evangelhos são autênticos e neles Jesus diz que existe vida após a morte, então a gente só pode concluir que realmente existe vida após a morte. E aí, tá vendo como existe vida após a morte? Agora, que a gente sabe que existe vida após a morte. O que será que é a morte, né? Vamos entender agora o que é a morte. A morte é a separação da alma com o corpo. O ser humano completo é alma e corpo, né? Então, a separação da alma com o corpo se chama morte. Aí, tendo separado a alma e o corpo, né? O corpo fica aqui na Terra, enquanto que a alma vai para o juízo particular. E é nesse juízo particular que Deus vai dizer, no seu juízo, né? Ele vai mostrar a sua vida e Jesus não é um juiz severo que vai só condenar você, apontar o dedo para a sua vida. Não é nada disso. Deus é um juiz misericordioso, Ele é um Deus bom, Ele é um juiz amigo que vai julgar a nossa vida, somente vai mostrar para nós como foi a nossa vida e vai nos dar aquilo que a gente mereceu aqui na Terra. Seja o céu, ou o inferno, ou o purgatório. E isso também é interessante a gente notar que céu, inferno e purgatório, a gente recebe isso por opção livre. E como é que a gente faz essa opção? Com a nossa vida, com aquilo que a gente viveu aqui na Terra, é que a gente está escolhendo o que a gente quer do outro lado da vida. Se a gente viver uma vida santa, que agrada a Deus, se a gente ama Deus de verdade, tem fé em Deus, pratica boas obras, a gente está procurando o céu. Agora, se a gente vive uma vida totalmente que desagrada a Deus, se a gente escolhe fazer aqui na Terra, livremente, o que desagrada a Deus, aí a gente está procurando o inferno. E o purgatório fica para nós se a gente procurou agradar a Deus, uma vida que agradava a Deus, mas não conseguiu viver plenamente a santidade aqui na Terra, aí a gente tem o purgatório para a gente ser purificado dos nossos pecados e assim
entrar na vida eterna. E a morte, gente, ela é uma consequência do pecado, porque Deus não criou a gente para morrer. Deus não criou a gente para a morte. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Só que o que acontece, né? Às vezes o pecado ele entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. Com esse pecado de Adão e Eva entrou também a morte. Por isso é que nós morremos. É a consequência, como lá no livro de Romanos está explícito isso. O pecado ele é consequência da morte. E é interessante a gente notar que na outra vida não existe esse tempo cronológico que a gente conhece, contado no relógio, ou aquele tempo contado no calendário. Não existe esse tempo, mas é um tempo diferente, a gente conta que é a eternidade, né? É um tempo diferente. Eu ainda não fui lá para ver que tempo é esse, né? E eu imagino que você também ainda não foi lá, né? A menos que você já tenha tido uma experiência e voltado, né? Bom, se você já teve, narra aí nos comentários pra gente. Mas eu suponho que você ainda não tenha tido esse contato ainda com a outra vida. Então a gente não sabe ao certo como é que é esse tempo. Mas o que a gente sabe é que é um tempo diferente. E que há um tempo, né? Porque existe o purgatório. O purgatório é um curto espaço de tempo, né? Que existe ali, que a gente passa por um tempo no purgatório e depois vai para o céu. Então, existe sim tempo lá do outro lado da vida. E para terminar aqui, eu digo que a morte, ela não é o fim de tudo, mas é a entrada na vida eterna. Santa Teresinha do Menino Jesus mesmo dizia que eu não morro, eu entro na vida. E é isso que é a eternidade. Essa é a fé que a gente deve ter na morte, né? Que ela não é o fim de tudo, mas que ela é a nossa entrada na vida. Isso se a gente tiver tido uma vida digna da vida eterna, né? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês realmente a conhecer o que tem do outro lado da vida, deixa seu like. Se inscreve no canal para não perder essa temporada de vídeos sobre a vida após a morte. Então se inscreve aqui no canal. E além do mais, esse canal traz tudo o que é a Igreja Católica, seus costumes, suas tradições, sua história e muito mais. Tá vindo aí sobre a Igreja Católica, então já se inscreve aí no canal para não perder nenhum dos vídeos, ativa as notificações, coloquem todos para não perder nenhum vídeo. Me siga lá nas redes sociais, para lá eu vou estar dando conselhos para que a gente tenha uma vida digna de um bom cristão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas entenderem o que há depois do outro lado da vida. E também... E é isso, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Assistam mais esse vídeo aqui, que também tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Vocês vão conhecer mais sobre a Igreja Católica. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. E antes de eu me despedir, se você já estiver assistindo esse vídeo no futuro, vai estar aqui uma playlist com todos os vídeos dessa temporada sobre vida após a morte. Então, clica aqui também para você assistir todos os vídeos, caso você esteja assistindo no futuro. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.